Desde os primórdios da civilização, sempre houve uma preocupação da relação com o homem e o meio ambiente. Na segunda metade do século XX, sem dúvida nenhuma, os técnicos e cientistas se preocupavam muito exatamente com a questão da crise ecológica e da questão ambiental, né, do bem-estar no meio ambiente. No Brasil, a Lei da Fauna é de 1967. E hoje nós estamos aqui no bairro do Ipiranga, no Aquário de São Paulo. Uma instituição que faz um trabalho muito interessante de gestão ambiental, educação ambiental, conscientização ambiental, né? E que vale a pena a gente conhecer. O aquário foi inaugurado em 2006, passou por 2 ampliações e mais recentemente em 2015 a ampliação maior. São 15 mil metros quadrados de área, em 4 milhões de litros de água diariamente para manter toda essa estrutura. O que vale a pena dizer é que o aquário faz um trabalho de bem-estar aos animais, de acolhimento desses animais que têm problemas no meio ambiente, que não podem mais conviver no meio natural e que, na verdade, vem para cá para ter todo um trabalho de ambientação, acompanhado por uma equipe de mais de 40 profissionais, entre veterinários, oceanógrafos, biólogos, né, que fazem todo esse cuidado. Né? Então, venham comigo conhecer o aquário, junto com o nosso amigo Peregrino. Essa é a Lagoa dos Répteis. Aqui podemos observar então 2 jacarés, 2 fêmeas, jacaré do papo amarelo e jacaré do Pantanal, além do cágado de barbicha. E é interessante porque a proposta do aquário nessa exemplar é exatamente conscientizar não só as crianças, mas todos os visitantes, da importância que é a preservação das espécies, da gente começar a mensurar um pouco das bolsas, dos sapatos que a gente faz em função do couro desses animais. Ele chega a ter 3,5 metros, e acaba sendo muito discutida a sua caça, hoje em dia, em função da preservação para não da extinção da espécie. Então está aí as nossas jacarés fêmeas. O Aquário de São Paulo ele se divide em setores. Este aqui é o setor de água doce, onde estão destacados o Pantanal e a Amazônia. E claro, não podia faltar uma homenagem a Chico Mendes, o grande ambientalista, que causou aí impacto no mundo inteiro. E o aquário então faz essa homenagem a essa grande personalidade. E nesse espaço nós temos a iguana verde, esse bichinho bastante simpático, que quando ameaçada ela normalmente acaba se congelando, ou se escondendo. E a gente vê muitas pessoas gostam de colecionar, gostam de ter em casa, o que não é correto na verdade. Ela também, além disso, ela pode se contorcer, obviamente, e se autoflagelar com a própria cauda. Então é um animal que foi trazido aqui para o aquário justamente para conscientizar as pessoas de que o lugar desse tipo de bicho é num espaço como esse ou na natureza, e não em casa. Aqui nós estamos então no setor de água marinha. Exatamente este tanque mostra a água salobra. Neste outro nós temos a representação do mangue, pelo menos com espécies de peixes que vivem no mangue. Essa água normalmente ela abaixa ou aumenta de acordo com a época para se mostrar realmente como é que funciona o mangue. E aí nesta última representação, nesse último tanque, nós temos a representação já do mar, da água marinha, do ambiente marinho, com vários peixes, representação do fundo do mar. Então estamos adentrando realmente na parte do ambiente marinho. Além do trabalho de preservação e conscientização ambiental, o aquário possui um departamento de cenários, pessoas especializadas em criação de cenários para que se crie uma ambientação
e a gente vivencia isso durante a visitação. E essa aqui é a representação, então, de um submarino, né? Estamos passando por dentro de um submarino, para que a gente possa ter essa experiência, né, do que é estar num espaço como esse. E este é o Tanque dos Tubarões, né? Um lugar bastante interessante. Aqui no Aquário de São Paulo são 5 espécies, né? O tubarão galha branca, o tubarão galha preta, o tubarão manguna, o lixa e o tubarão bambu, que tem umas listras no seu corpo, né? Esses animais passam dos 2 metros de comprimento, chegam a atingir uma idade de 35 anos, né? E chegam a pesar 115 quilos. Um lugar interessante aqui do aquário que vale a pena conhecer. E esse aqui é o tanque do peixe palhaço, um peixe bastante curioso, interessante, né, com essas listras. E o ambiente deles é exatamente a anêmona, né, que é uma espécie de água-viva, né, que tem esses tentáculos todos. Esses peixes eles são marcados justamente pela fidelidade, né, os casais normalmente vivem uma vida inteira, eles chegam a durar 10 anos. Aqui no aquário nós temos 5 espécies desse peixe, né, palhaço. Ele chama atenção exatamente pelo seu colorido, né, pela sua forma diferente. Em alguns casos, eventualmente, o macho, em algum momento, pode se transformar em fêmea, principalmente quando há uma superpopulação, né, de fêmeas. Então, eles acabam se transformando, né, através de um processo, eles acabam realmente mudando, né, de sexo. E para aqueles que gostam de um pouco mais de aventura, esse é o Jurassic Aquarium, um espaço voltado aos dinossauros, né, onde você faz um passeio de trenzinho, passando por lugares alusivos ao território dos dinossauros, que eles se mexem, faz uma intervenção, e você acaba se divertindo bastante. Então é um espaço diferente, o ingresso você compra à parte aqui dentro, mas vale a pena conhecer. E essa é a casa dos pinguins de Magalhães, né, o chamado pinguinário, né? Essas espécies, na verdade, não vivem no gelo, né? Eles vêm geralmente da Patagônia, principalmente no inverno, né? E é muito comum se ver isso na costa brasileira, quando eles vêm buscar novos alimentos e águas mais quentes, né? A primeira leva de pinguins que vieram aqui para o Aquário de São Paulo vieram do Rio Grande do Sul, depois a segunda veio da Bahia, né? E aqui nós temos um destaque curioso que é a Guta Teresa, né? Uma pinguim que veio de Cananéia, no litoral de São Paulo, e que apresentou uma deficiência visual, né? Então ela veio para cá e era irreversível mantê-la, obviamente, no meio ambiente. Então ela aqui é muito cuidada com muito carinho, né? E se aperfeiçoou exatamente nesse ambiente, né? Então o nosso destaque aqui é a Guta Teresa. E aqui então a residência da Mochilinha, né? Uma preguiça real que mora aqui, né, desde 2012. Ela veio do estado do Amapá, né? Era órfã e foi encontrada, né? E ficou tão íntima, né, dos humanos que ela andava nas costas das pessoas. E o aquário então trouxe ela aqui para São Paulo, né, para se adaptar aqui. E hoje ela está meio escondida, porque quando está um pouco de frio assim, ela não sai muito do cestinho dela, né? Mas ela é muito querida, que todas as crianças que passam por aqui vêm conhecer a Mochilinha. Esse é o setor Amazônia do Aquário de São Paulo, né? E aqui nós temos, obviamente, espécies de peixes dos rios amazônicos. O grande destaque aqui é por conta do tapajós, né? Um peixe-boi, chamado tapajós, que chega a atingir, esse aqui chega a 200 quilos mais ou menos, mas ele pode chegar a atingir 480 quilos. O mais interessante é que o aquário faz um trabalho de contribuição, de colaboração para a sustentabilidade, a preservação e conscientização do peixe-boi, que é um trabalho que é feito lá na Amazônia, né, por uma associação específica. Então, quando você paga o seu ingresso, é interessante que está prevista essa contribuição para a preservação da espécie, né? O peixe-boi, ele possui alguns elementos, possui uma marca na sua barriga, né, que seria como se fosse a sua impressão digital, né? Nesse mesmo tanque estão também os pirarucus, que podem chegar a atingir 200 quilos, um peixe muito conhecido na Amazônia, né, que possuem essas listras normalmente como marca, identificação. Então são grandes espécies da região amazônica, aqui trabalhados então pelo Aquário de São Paulo.
Esse é o tamanduá mirim, né? Uma espécie diferente de tamanduá, chega a atingir aí 1,5 metro, 1,5 metro, né, de tamanho. Ele é carnívoro, né? Agora, o que vale a pena mencionar é que, assim como o peixe-boi, o aquário também faz um trabalho de contribuição para a preservação da espécie do tamanduá através do Instituto Tamanduá, né, uma instituição nacional que visa exatamente proteger, né, e combater exatamente a extinção desse tipo de animal, né. Então, é um espaço bastante interessante, aqui um lugar bem cômodo que ele tem, com uma janelinha, uma visão ampla aqui no espaço dele. É um lugar interessante aqui do aquário, a casa do tamanduá mirim. A lontra é um dos animais bastante agitados aqui do aquário, né? Esse bichinho pequeno, mas que é serelepe, ele não para, né? E aqui a gente pode ver uma sessão de convivência, né, entre o tratador, para que ele realmente conheça o ambiente, a reação, o comportamento, né, do bicho, para quando ele precisar ter alguma outra atividade ou precisar ter sobre cuidados médicos, ele saber exatamente que está, como reagir, né? Então, ele está, na verdade, fazendo uma doutrina, né, com o animal, e isso é bastante curioso. Para um bicho que é bastante agitado, é uma tarefa bastante difícil, né? Mas a lontra é um dos animais bastante procurados aqui no aquário, por causa dessa sua graça, né, da sua impaciência, de ficar agitando o seu ambiente, a sua casa. Estão preparados? Vamos fazer agora uma viagem ao mundo animal. Vamos entrar no setor temático do Aquário de São Paulo. Esse setor foi criado em 2015, né? E nós vamos fazer então essa viagem conhecendo algumas localidades do planeta e conhecer os seus animais, animais que são típicos dessas regiões. Vamos lá? Boa viagem! Bem-vindos à sala de embarque do aeroporto do Aquário de São Paulo. A partir de agora, vocês embarcarão no voo com destino ao Polo Norte. Este voo fará escalas na África, Indonésia e Austrália. Será uma experiência com novas descobertas, encantos e repleta de surpresas. Aqui, o passaporte é a sua diversão. Tenham todos uma ótima viagem. Bem-vindos ao continente africano. Esse é o primeiro setor temático do aquário, né? E aqui você pode ver toda a decoração, todo o cenário, né, criado com motivos africanos. E o destaque fica por conta desse primeiro animal, aqui do meu lado direito, o suricato, né? Um bichinho que atinge 30 centímetros em média de tamanho, mas ele é muito vigilante, né? Ele está sempre observando. Quando demais elementos do grupo dormem no sol, geralmente tem um sempre olhando para ver se tem inimigo para atacar, né? E é curioso que ele, apesar desse tamanho pequeno, ele é capaz, ameaçado, ele pode realmente machucar uma cobra, inclusive, né? Ele é bastante violento. Tanto é que aqui nós temos 2 espaços de 2 famílias diferentes de suricato, né? Justamente para não brigarem. Então, são preocupados exatamente com isso, né? De não realmente agredir um grupo ao outro, né? Então, é um animal bastante interessante e é a sensação aqui da criançada, porque ele é bastante animado, enfim, faz muitas piruetas, enfim, está sempre alerta, né? São muito territorialistas, né? Marcam o território e é bastante curioso conhecer esse espaço. Mas, na continuidade, aqui no outro espaço, nessa outra residência, nós encontramos aqui o Colobus, né? Que é uma espécie, né, de macaco bastante diferente, que possui aí uma pelagem bem diferente. Aqui nós temos 3 elementos, né? Todos eles têm nome, né? E eles vieram da Alemanha, né? E se adaptaram bem aqui. E, na verdade, eles têm uma cara um pouco diferente, né? Não são, são brincalhões como outros macacos, eles têm a cara mais fechada, mas é exatamente o jeito deles, eles são exatamente assim, né? Não é que eles estão desanimados com a vida, eles são exatamente assim, né? E então é bastante curioso, né? Principalmente a parte traseira dele, que você vai perceber essa pelagem diferente, parece que eles estão com um casaco de pele, né? E aqui na sequência, então, nós temos outro exemplar, né? Vemos aqui o habitat, né? Totalmente diferente.
sempre preocupado com essa questão do cenário, né, e com a adaptação. Às vezes a gente vem aqui e não vê o bichinho, mas é que ele está escondido, mas justamente porque o cenário é preparado para isso, né, para que ele possa realmente, de fato, estar adaptado ao próprio meio ambiente. Olha só que cenário interessante que a gente tem aqui e essa preocupação em criar realmente essa ambientação, né? Bastante curioso. É realmente uma aventura muito interessante passar por esse setor, né, aqui do aquário, né, que mostra realmente como esses bichos vivem, né. Esse aqui é o lêmures, né, o famoso lêmures que vem da África, que está em extinção, é um animal que está em extinção, que tem uns hábitos muito específicos, muito próprios, né, e que existe uma preocupação muito grande exatamente na conservação da espécie. Chegamos ao setor Indonésia, o segundo setor temático aqui do aquário. E aqui estão as raposas voadoras. As raposas voadoras são provenientes do sudeste da Ásia e elas têm esse aspecto, né? Elas vivem em bandos que podem viver aos milhares juntamente e chegam a voar até 50 quilômetros numa noite, né, em busca de alimentos, né? E passam grande parte do tempo penduradas, né, como a gente pode ver, descansando normalmente. São um animal de hábitos noturnos, né, mas que, de uma certa forma, impressionam, né, pela sua forma, né, e podem chegar a 1,5 m com as asas abertas, né. Então, um animal bastante curioso, bastante diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. E chegamos aqui, então, na residência das cobras piton, né, típicas da Indonésia. A piton aqui do aquário tem a burmesa, que é a albina, branca, né, e tem a reticulada, né, que é maior, cheia de manchas, né, mais encorpada inclusive. Essa piton reticulada que está aqui no aquário, ela foi inesperadamente encontrada em uma creche aqui em São Paulo, inesperadamente por, enfim, alguma esquecimento, descuido de algum cuidador, e ela foi encontrada, né, e foi resgatada então pelo aquário. E é uma das cobras que está no livro de recordes, né? Ela chega a atingir 9, 10 metros de comprimento. Essa daqui está em média de 7 metros, 7,5 metros, mas ela é bastante agitada, né? O nome dela é M, né? Gentilmente batizada aqui pelos funcionários do aquário, né? Está aí a piton. Esse, então, é o habitat do canguru vermelho, né? O canguru é um marsupial, justamente porque tem aquela bolsa no seu próprio corpo, né, para carregar, obviamente, os seus filhotes. A gestação de um canguru é muito curta, geralmente de 33 dias. E depois que nasce o filhote, ele, obviamente, acaba se desenvolvendo na bolsa da mãe, né? Então, é um aspecto bastante curioso. Geralmente, eles vivem em grupos, né, e moram exatamente nessas planícies secas, como mostra o nosso cenário aqui, ou algumas regiões de gramíneas, né. Este grupo veio do Texas, mas eles são originários, obviamente, da Austrália, né. Chegam a atingir 1,60 m normalmente de altura, uma média de 80 quilos, mas são bastante tranquilos, né. E é, obviamente, a marca, né, registrada da Austrália, né, o animal símbolo da Austrália. Então, aqui muito bem representado nesse cenário. E aqui, então, né, o tão chamado, tão esperado koala, né? Essa koala é uma koala fêmea, né? É a chamada Princesa Julie, batizada assim aqui no Aquário de São Paulo. E ela foi um dos animais que mais foram requisitados, né? Muito complicado, foram 4 anos de negociação com o governo, né, internacional para trazer ela, obviamente, da Austrália para cá. E até porque ela exige uma série de cuidados especiais, uma veterinária especialista teve que vir até o aquário para tentar ambientá-la de alguma forma, né? E ela acabou se adaptando. Eles se alimentam de eucaliptos, folhas de eucaliptos, né? E o eucalipto é uma planta contém muita água, né? Isso favorece, obviamente, o animal, porque ele fica normalmente em cima das árvores, né, degustando as folhas de eucalipto, o que favorece para que ele não tenha que descer toda hora para tomar água nos rios, né? Então é um bichinho outro bicho símbolo também da Austrália, né, muito adorado, né, pelas pessoas, e aqui ele faz bastante sucesso, a Princesa Julie. Nesse tanque moram 2 lobos marinhos, bastante famosos, né? Um subantártico e o outro sul-americano, 2 espécies.
O Thunder, que foi encontrado nas praias do Rio de Janeiro, com problema, enfim, né, de visão. E o Joca, né, que foi encontrado em Santa Catarina. Né? E esses animais foram então resgatados, foram tratados, né, no Zoológico do Rio de Janeiro, por exemplo, foi tratado, mas ele realmente não tinha como voltar para a natureza, justamente porque apresentava problemas visuais bastante sérios. E acabaram vindo então aqui para o Aquário de São Paulo. Neste momento a gente vê exatamente um trabalho de bem-estar do animal, do tratamento todo adequado, né, para um animal que apresenta deficiência. Então esse é um trabalho interessante aqui do Aquário de São Paulo, né, de entender, de compreender e ambientar esses animais, né, de acordo com as suas necessidades. Né. Esses lobos marinhos acabam sendo um grande atrativo aqui do próprio aquário, mas esses problemas que eles têm são irreversíveis, eles jamais poderiam voltar à natureza e viver normalmente por apresentar essas deficiências. E finalmente chegamos então ao ambiente polar, né? O Polo Norte. E nós temos aqui a residência então do Peregrino e da Aurora, um casal de ursos polares, né, originais da Rússia, e que teve um trabalho bastante complicado para chegar até o Brasil, né? Todo um processo de ambientação, de cuidados especiais, adaptações, muitos trabalhos foram feitos em relação a isso. Então foi um episódio bastante complicado do aquário para trazê-los. Né? Esses bichos vivem em torno de 30 anos, chegam a atingir uma longevidade de 30 anos, comem peixes, obviamente, mas aqui no aquário essencialmente mel, melancia, alguns legumes, algumas verduras, né? E claro também os peixes. Né? Geralmente o macho ele tem um corpo muito maior, né? Então ele chega aí a 800 quilos mais ou menos. Esse aqui, o peregrino, ele está na faixa dos 650, 700 quilos. Né? E a fêmea geralmente é praticamente a metade, né? Então ela está em torno de 300 quilos mais ou menos. Né? Percebam que a ambientação é diferente, né? Obviamente que os dias na Rússia são diferentes, né? A luminosidade, então toda essa adaptação de luz teve que ser feita para que eles pudessem, obviamente, representar o melhor ambiente possível para que eles não ficassem, obviamente, estranhos, né, a esse próprio local. Então acabam sendo aí o grande destaque, né, os ursos polares, uma das últimas aquisições, na verdade, do Aquário de São Paulo. E é um trabalho de conscientização acima de tudo, né? Sempre o aquário busca exatamente esses aspectos, conscientizar os visitantes da importância de preservação de animais, do próprio ecossistema, né? Então esse espaço posso dizer que é um dos mais movimentados, as pessoas normalmente vêm aqui para procurar esse simpático casal de ursos polares. Além dos diversos setores temáticos e todos os animais abrigados aqui pelo Aquário de São Paulo, diversos serviços também são oferecidos, né? O cinema 7D, os restaurantes, lanchonete, várias lojas com souvenirs para você levar para casa, enfim. Além do trabalho de pesquisa, de conscientização, né? Vários projetos, vários programas de conservação ambiental são desenvolvidos e apoiados pelo Aquário de São Paulo. Além disso, várias campanhas também são organizadas, como a do tamanduá, de proteção ao tamanduá, da questão da qualidade do ar, enfim, diversos elementos. A última campanha realizada aqui foi em função da própria pandemia, né? Muitas cestas básicas foram arrecadadas pelo Aquário Municipal, pelo Aquário de São Paulo, justamente para atender as pessoas com maior dificuldade. Segundo Mahatma Gandhi, uma nação pode ser julgada pela forma como ela trata os seus animais. E é assim que o aquário pensa, né? Na sustentabilidade, num mundo melhor para nós, humanos, que vivemos aqui entre esses animais. Venham conhecer o Aquário de São Paulo, Rua Huete Bacelar, bairro de Ipiranga, número 407. Existem promoções para crianças em várias épocas do ano. É um espaço que vale a pena conhecer. Agradecemos pela participação e esperamos vê-los no próximo episódio.